Uma boa noite a todos. Mais uma vez é um privilégio estarmos aqui na casa de Deus para mais uma lição, mais um estudo da Bíblia. Agradecemos a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. E também estamos aqui com o nosso técnico de som, Alexandre, que está proporcionando aqui a live para nós, fazendo aqui o nosso estudo essa noite. Temos aqui também o nosso irmão Batista, está conosco acompanhando também aqui. O irmão me conhece, sou Maurício. E, graças a Deus estamos aqui mais também com a Monique também, Monique? Você vai dirigir para a gente agora a primeira oração do estudo da lição que nós vamos estar meditando no livro de Salmos ainda. O título da lição dessa semana é Lições do Passado. A gente vai estar estudando um pouquinho como os erros e acertos e o que aconteceu no passado pode nos influenciar e nos ajudar e nos orientar hoje também. Pedir para a Monique então fazer a primeira oração e dar boa noite para o pessoal também de casa aí. Boa noite a todos, feliz sábado, muito obrigado por estar aqui nos acompanhando através da nossa live, a nossa tradicional live da Escola Sabatina, já está virando tradicional live. Já está indo para 3 anos e meio já, passamos acho que 3 anos, acho que se não me engano, precisa ver certinho as datas aí. Olha só, tradicional live, então vamos orar então para que Deus, através do seu Santo Espírito, venha a nos guiar em mais um estudo. Oremos. Amém. Querido Deus, Pai, gratos somos por o Senhor nos chamar, por nos usar, por nos conduzir para a Tua Palavra, para que venhamos aprender mais, a nos santificar através dessa Palavra poderosa e aprender com os nossos irmãos do passado sobre o que fazer, sobre o que não fazer, e também refletir mais sobre as suas ações poderosas lá no passado e que também continua, persevera, porque o Senhor é imutável. Obrigada por todas as coisas, pelas bênçãos, e nos dê um bom sábado, um bom estudo. Humildemente eu lhe peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E se você não curtiu ainda, não compartilhou essa live, peço para você então compartilhar, curtir, para que mais pessoas possam também conhecer esse estudo da Bíblia. E o título da lição, então, Lições do Passado. Vou começar aqui com o nosso irmão Batista, ele vai estar lendo o verso áureo da lição aqui, que é o primeiro verso da Bíblia, que está no livro de Salmos, capítulo 78, no versículo 3 e 4. Esperar ele achar aqui na Bíblia. Você também que estiver com a Bíblia em casa, procure sua Bíblia, deixa marcado aí no livro de Salmos, que a gente vai ler bastante livro de Salmos hoje aqui, para a gente estar entendendo o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Temos aqui a Dulcineia com a gente também aqui. Boa noite, Dulcineia. Temos mais pessoas também aqui assistindo. Se você estiver assistindo aí, mande de onde você está falando, da cidade, para a gente estar também, se tiver fazer algum pedido de oração, coloca no chat também, que a gente vai estar orando também para você e sua família. Batista, pode ler para a gente. Então, diz assim a palavra de Deus aqui no Salmo 78, verso 3 e 4, irmão? Diz assim a palavra: os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, aqui nesse salmo aqui que eu leio aqui, eu falo das lições do passado, que é o tema da semana, Então, o que eu tirei desses versos aqui? É que nós precisamos olhar para o passado, Olhar para o passado, tirar a nossa... aprender com o passado, E para colocar no futuro, no presente também, aprender com a nossa luta dos presentes, para que nós possamos ter uma esperança no futuro, Uma esperança que está por vir, Então, a gente tem que ver o que foi feito no passado, o que está sendo feito no presente, para nós ter a confiança no futuro. É interessante a gente ver na Bíblia, Batista, muitas vezes a gente se depara com textos bíblicos que vêm falando da nossa realidade hoje em dia. Verdade. Não é? A gente pensa, a Bíblia foi escrita aí há muito tempo atrás, já é passado, mas a gente se depara com coisas que a gente vê que está acontecendo hoje na nossa vida. Exatamente. Por isso que a palavra de Deus é importante a gente estar estudando. Exatamente, foi profetizado há muito tempo, irmão?
E o Monique, uma coisa interessante também, que muitas vezes a gente nem precisa ir muito longe na Bíblia, até a nossa própria história da nossa vida, se a gente olhar para trás, nossos próprios erros, muitas vezes a gente tem que aprender com eles para não cometer de novo, não é verdade? É verdade, né? Eu percebo aqui nesse verso áureo da lição que a maior herança que a gente pode depositar para os nossos filhos é a palavra do Senhor, são os ensinos do Senhor, porque é natural da gente cometer erros e é natural porque faz parte do processo. Então não vamos nos culpar assim, nos condenar, mas vamos aprender com o erro do próximo também e seguir em frente sem pecar, sem fazer o que é o certo, correto. É verdade, realmente. Aqui a Dulcineia está pedindo oração pelo seu amigo Wagner, que ele está em coma ainda. Vamos estar continuando orando por ele, viu? Os irmãos aí também lembram de orar por ele, para que ele possa se restabelecer. Deus sabe a hora certa, né? E tem a cura para esse problema dele também. A Maria Pereira também está conosco aqui. Ela pede oração pela família e pela restauração do casamento. Vamos estar orando, né, irmã? Para Deus nada é impossível, né? Não, tanto no Wagner que está em coma, tanto problemas familiares, porque hoje o inimigo ele quer destruir a família, a nossa família. A gente vê aí que muitas famílias estão tendo problemas, não está deixando Deus cuidar e manter essa situação toda também aí. Aqui a Dulcineia comenta da lição também aqui. O passado nos ensina como Deus cuidou do seu povo. Esse Deus é o mesmo e continua a cuidar de cada um de nós. Realmente, é importante a gente pensar isso também, né, Batista? Porque a gente pensa que aquele Deus do passado que faz milagres, que cuidou do povo, está um pouco ausente hoje. É Deus que está ausente? Põe o microfone. Salmo 78, um texto de domingo, né? E eu tirei umas coisas aqui para aprender aqui, ó, porque fala que o povo de Deus obedece no passado, por exemplo, quando Deus foi tirar ele do Egito, né? Obedece tudo que Moisés estava fazendo com ele obedece tudo, mas logo depois Deus guia eles pelo deserto e tudo, mas logo depois o povo de Deus não é fiel a Deus, né? Começa a murmurar tudo aquilo mais que a gente conhece no passado, mas no Salmo relata que mesmo assim Deus continuou sendo fiel ao seu povo, né? Mesmo eles desobedecendo ali no deserto ali, mas Deus continua sendo fiel a eles, né, irmão? É verdade. A gente viu, né, Monique, no Salmo 78, tem 3 partes aqui que contam sobre a história. O primeiro Batista deu uma palhinha para nós aqui, que é o povo do Egito lá, que foi salvo por Deus, né? Todos os seus filhos ali de Israel, que estavam presos cativos no Egito, não é? Deus livrou eles com uma mão poderosa do Egito. E depois também, quando foi firmar Canaã também. Verdade. Teve eles se descontentaram, se afastaram de Deus também ali, não é? E também até o próprio Davi mostra sobre isso também. Então a gente vai ver aqui primeiramente sobre a parte de Êxodo, a libertação do Egito, não é? O povo foi liberto lá com mão poderosa, a gente já ouviu falar sobre isso. Mas como é que foi a reação do povo no deserto? Né? Olha que coisa nos impressiona, né? Quando a gente começa a estudar, porque como o irmão Maurício disse, Deus ele agiu poderosamente. A gente aqui não vê a ação de Deus assim tão claramente, né? Como esse povo presenciou nuvem e fogo para os guiá-los, foi o maná, tanta coisa, né? E no deserto, você perguntou do deserto, sim, né? Sim. No deserto eles ficaram murmurando, sempre murmurando. Era murmuração sempre. Então, a gente tem que aprender com isso, porque essa lição da escola sabatina é lições do passado. Para a gente não ficar murmurando. E mesmo que aquele povo murmurava, Deus ele se lembrava da aliança que ele fez lá no passado, de cuidar do seu povo. E então, apesar das circunstâncias ruins, nada também está perdido. Então, dentre aquele povo tinha os
os que murmuravam, mas também tinha os poucos que também perseveravam em Deus. Realmente, a gente vê aí, né, Batista? Geralmente, Deus ele quer livrar, a gente livra a gente de um problema, não vem a resposta do jeito que a gente quer. Não é verdade? A gente reclama porque a gente quer do nosso jeito. E o povo do Egito, eles queriam ser libertos da forma que eles queriam ali. Eu estou aqui no deserto para morrer de fome, eles reclamavam, né? Cadê o banquete? Cadê, né? Eles reclamavam de tudo para Deus, né? Nós também não é muito diferente hoje, não é, irmão? Então aqui tem o último, aqui uma pergunta aqui que na lição de domingo ainda, que diz assim: que lições você aprendeu ou deveria ter aprendido com seus erros do passado? É uma pergunta bastante interessante, né? Que as pessoas que erram, né? Mas tem que tirar proveito dos erros, né? Assim como nós também, nós temos que tirar proveito com os erros do povo, né? Desse povo do passado, né? Assim como Davi errou também, todos nós erramos, né? Mas ele tem que aprender a tirar proveito com esses erros e saber que Deus é misericordioso, né? E basta nos arrepender que Ele está ali sempre disposto a nos dar a mão e nos levar para o caminho certo. Realmente. E Deus, como Ele, por muitas vezes a gente estuda aqui, que Ele conteve a ira dEle. Ele teve seus momentos de justiça, mas por muitas vezes Ele conteve a sua ira. E como um bom pastor amoroso, junto das suas ovelhas, foi conduzindo as suas ovelhas lá no deserto. O Flávio colocou uma coisa interessante aqui para a gente, que aqui eles falam, não encobremos nossos filhos as lições do passado, ou seja, eles estavam comprometidos a transmitir o que aprenderam com o passado às gerações futuras. É mais ou menos você falar, Batista, para o seu netinho ali, tudo que você passou de errado, para ele não cometer. É o que nossos pais costumam falar para os filhos: olha, você não vai a tal lugar que vai ser ruim. Mas o filho, o que ele quer fazer? Não, ele quer enfiar a cara lá. Não é? Mesmo pai e mãe falando que não quer, que é errado, que não pode. Mas não, ele quer lá testar, ver se é verdade. É a mesma coisa que pôr o dedo na tomada lá, não vai dar choque. Mas você vai lá e põe para tomar certeza que vai dar choque mesmo, né? É verdade. Feliz, né? Feliz as pessoas que crescem num lar de harmonia, né? Que tem respeito pela palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a família, né? Às vezes você conheceu, porque nem eu fui conhecer a palavra quase depois de velho, né? Então meu pai não teve essa clareza da Bíblia para nos passar para nós, né? Então, não que a gente está culpando os pais da gente, né? Mas por isso que Deus deixou a palavra de Deus para a gente buscar nos antepassados, né? Nossa liderança dos antepassados, né? Porque meu pai, com quase 70 anos, que foi batizado na igreja evangélica também. Então, eu creio que com a memória, com o pensamento de Deus conhece o coração de cada um de nós, né? Eu tenho certeza que teu pai, mesmo não tendo conhecimento bíblico, ele te orientava na melhor forma possível para te corrigir e te proteger, né? Exatamente, das coisas ruins que aconteceu com ele, não é verdade? Assim como Deus faz com a gente. Exatamente. Né? Tinha o conhecimento do que era o caráter, o respeito, né? Então isso conta muito, né? Ô Monique, uma coisa central que a gente vê aqui no povo de Israel, e todo o que aconteceu ali com o povo que se rebelava contra Deus, o fato principal da rebelião deles era a confiança. O fracasso deles em confiar em Deus, não é? E é importante a gente pensar nessa forma de confiança, né? Porque aqui no Salmo 78 fala, versículos 7 e 8, para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, a gente vê que a confiança é a chave de tudo em Deus também, né? Basta a gente ver, mas tem que confiar, né? Né? Porque aqui a gente vê que o povo esqueceu de Deus, né? Hoje até vi uma pregação, onde está o seu coração? Então, cada um tem algo voltado. Ou é para Deus, ou é para o mundo, né? E é isso, Deus, aqui a gente está aprendendo que a gente tem que
seguir nessa linha de passar essa herança para o próximo, porque é isso que aconteceu desde lá do passado e está perseverando e prevalecendo até o momento, e é assim que vai ser conduzido, né? Como uma semente plantada, vai se espalhando, né? Exatamente isso. A Vilma está conosco aqui, mandando feliz sábado para você e para a família. O Neto está assistindo com a gente também aqui. A Juscelene também está conosco, feliz sábado para você e a família. Deixe também depois, né, o lugar que vocês estão falando, para a gente também estar, tiver algum pedido de oração, a gente também está orando para vocês também. Na parte de segunda-feira aqui, eu queria pedir para a Monique ler no Salmo 105 alguns textos, do 1 ao 5, tá? Não está não. Está parado. Não sei se a imagem está parada, se vai ser só o meu celular que parou aqui. Vocês dão um ok depois na imagem de vocês aí, depois Isso. no chat aqui, porque a minha imagem congelou aqui, viu? Está congelado. Viu, Alexandre? A minha imagem congelou aqui, não sei se está congelado de verdade, não. Só me dá um ok. Aí também tá? O áudio está aparecendo, mas a imagem está congelada. O Alexandre já está olhando para vocês já. Enquanto isso, a Monique pode ir lendo para vocês aí o Salmo 105, do versículo 1 até o 8. A gente vai estar lendo aqui. A nossa plateia aqui, que a gente tem um irmão hoje aqui, ele falou que a imagem está normal. Escreva um comentário, por favor, porque a gente está meio sem saber, mas o irmão está falando que está normal. Perdoe-nos, por gentileza. Aqui, então, a lição de segunda-feira, lembrando a história e o louvor a Deus. Salmo 105, do 1 ao 8. Agora voltou para mim aqui também. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. E aí, Monique, quer dar uma palhinha explicando para a gente aí desses textos? O que eu falo, né? Deus, ele também adverte a sua igreja que vai chegar o dia do juízo final. E os sinais estão aqui em evidências, princípio de parto ainda, as dores, né? Princípio das dores, o que está por vir ainda vai ser muita coisa. Mas a gente vê que tem o juízo final. Enquanto isso, aqui a gente já passou por vários juízos de Deus. A gente tem os juízos de Deus aqui. Então, ele fala aqui, olha, mensagem importante do salmista. Lembre-se, aqui até fala do juízo, agora aqui, ó. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Deus, ele é amor, mas glória a Deus, porque ele também é justiça, e podemos confiar nessa justiça. E aí, Batista, o que você acha desses textos aí? Interessante a gente ver como a gente tem que se lembrar realmente dessa aliança com Deus, né? Exatamente. E aqui fala de louvai ao Senhor, invocar o nome dele, fazer conhecidas as suas obras entre os povos, né? Então esse louvai aqui, né, e fazer, né, ser conhecidas suas obras, tudo, né? Então cabe a nós, aqueles que aceitamos a Cristo, né? Nós que já passamos por muitos momentos de dificuldade, e nem sabe que Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então nós temos que testemunhar isso. Como assim? Que esse louvor que o salmista está dizendo aqui, louvar o Senhor todo o tempo, estar em comunhão com Ele, né? Com o Espírito Santo, né? Sempre pensando, né? Tem uma parte na Bíblia que fala, se tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que, né, que ocupe o nosso coração, né? Porque a palavra também fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então louvar o Senhor não é só muitas vezes cantar, também muito mais também é com o testemunho, né? De caráter de Deus, né? Outra coisa interessante que o Salmo aqui vem falando é que para a gente ter confiança
e a certeza, né, da esperança que Deus dá em todas as gerações, que a mesma aliança que Ele firmou no passado com nossos patriarcas, né, com Abraão, com José, com Moisés, né, a gente vê aqui que Ele também está firmando essa aliança, que ela é imutável também a nós, no povo de hoje, nos nossos tempos também, né, a mesma aliança firmada, né, com o povo de lá, é a mesma aliança firmada conosco também, né, Batista? Exatamente, porque Deus deixou o quê? Deixou a sua lei, o mandamento, né? Tudo que a Bíblia relata, que é para nosso crescimento, né? E não deixou só para aquele povo lá, né? Então, deixou para o povo vindouro, né? E para o que está por vir ainda também, né? Porque nós possamos ter a confiança que Deus está no controle de tudo, né, irmão? Porque se nós desfocar a nossa visão da palavra de Deus, né, provavelmente nós vamos se perder do caminho certo, né? Porque o mundo quer nos tragar a todo momento, né? Exatamente isso. A Neuza Teodora está pedindo oração pelo Mateus, pelo Marcelo e pelo Márcio, né? Ela fala de Assis, São Paulo. Vamos lembrar de orar, né, por eles, né? Monique, interessante a gente ver aqui, né, que é lembrado aí nossos ancestrais, nossos patriarcas, né, Abraão, né, Jacó, Isaac, é lembrado eles aqui. A importância dessa aliança que nós temos aqui, firmado com nossos antepassados na Bíblia. A gente relembrar essa aliança hoje é uma esperança para nós também, não só na nossa geração, mas na vindoura também, né, que Deus está sempre ligado aos fatos que está acontecendo, para que nós possamos ter essa esperança também nos dias de hoje, né? Né? E o que é uma aliança? É um compromisso, né? Um comprometimento, que nem você se casa, você põe uma aliança que está lá. Eu me comprometo a ser fiel em quaisquer circunstâncias. É mais ou menos isso. Amém. A aliança de Deus, a gente sabe que é algo que não se compara a nada humano, mas como um exemplo, né? E a gente vê que interessante, né? O desenrolar da história. Desde lá do passado, cada geração vai trabalhando, vai desdobrando para esse evento do grande conflito até chegar nos dias de hoje e na volta do Senhor Jesus Cristo. E é a aliança de Deus. Se Deus prometeu, você nem precisa ficar preocupado com as circunstâncias. Porque se Ele falou, vai se cumprir. É que nem quando Ele falou que ia dar um filho para Abraão e Sara. Mas eles olharam para as circunstâncias deles, primeiramente, e não já creram. Que possamos aprender que se Deus fala, as promessas de Deus aqui na palavra dEle, confia e segue. Não fique olhando para as circunstâncias da sua vida, não. Olhe para a palavra, e a palavra viva, porque isso daqui que é eficaz. Exatamente isso. Batista, quer comentar mais alguma parte de segunda-feira que você achou interessante? Você marcou alguma coisa aí que você quer comentar? Segunda-feira? A gente está falando sobre segunda aqui. Se caso não tiver nada, a gente passa para outro dia já. Tem só um trechinho que eu coloquei no histórico da lição aqui, lembra que fala assim: vemos o poder de Deus ao libertar seu povo, né, que era escravo no Egito. Então, a gente tem que focar, sempre eu volto nesse mesmo técnico, que é focar na libertação, né? E nós temos que focar nessa libertação e seguir em frente. E como na lição de terça-feira fala do arrependimento, das coisas que nós faz de errado, nós temos que se arrepender de coração, que Deus está sempre pronto a nos ajudar, né, irmão? E falando da lição de terça-feira, Batista, pedi para você ler do Salmo 106, 3 versículos, do 1 ao 3, e depois do 45 ao 47, por favor, Batista. E dá uma palhinha para nós aí que achou mais importante. Do 1 ao 3, né, e depois do 45 ao 47. São as partes mais principais para a gente estar entendendo aqui. Então, aqui o título do Salmo 106 fala: Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das muitas rebeliões, né? É do 3, né? Do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Então diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Qual é o outro, irmão? Do 45 ao 47 agora, Batista.
45 a 47, né? É. Ele lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivesse misericórdia, os que os levaram cativo. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Aí. Aqui esse salmo, né, irmão? Fala que bastante, né? Fala aqui por quê? Porque Deus é bom, né? Então fala que Deus é bom para sempre, né? Deus só vai se irar quando é para julgar no juízo mesmo, né? Quando o povo ultrapassa o limite, porque Deus tem o seu limite também, né? Então ele está sempre disposto a nos perdoar, mas temos que arrepender, né? Mas também Deus não vai pegar a gente para os colarinhos e puxar, não, né, irmão? Porque Deus é misericordioso, mas ele é bondoso, que ele deixa você fazer aquilo que você quer, que te dá o livre-arbítrio, né, irmão? E ainda fala, quem pode referir às obras poderosas do Senhor? Ou seja, quem pode contestar o que Deus fez, né, o que Deus faz, né? Se é Ele que está no comando de tudo, e nós só temos que obedecer e confiar nele, né, irmão? A gente vê que interessante aqui, né, Monique, que esses textos que a gente leu aqui de Salmos, vem falando dos feitos de Deus, dos poderosos feitos de Deus, vem falando da misericórdia dele, que ela dura para sempre, e também fala no finalzinho da aliança de Deus, não é? Então é importante que, olha como é que os Salmos, eles lembram a gente de tudo isso que Deus é, não é? E é importante a gente lembrar disso diariamente também, né? Da misericórdia, do poder de Deus, da aliança eterna, não é verdade? E você vê que interessante, né? Esses salmos que a gente está estudando, ele é conhecido como salmos históricos. E eu sempre tenho essa visão de que é importante para os filhos de Deus conhecer o passado. É importante, faz parte do processo de sair da ignorância. Muitos falam, eu creio em Deus, mas não conhece verdadeiramente. E é um processo. Nunca ninguém aqui vai estar conhecendo 100%. Mas a gente é discípulo, a gente busca, a gente aprende, o que a gente aprendeu passa para frente, né? Então, olha que legal. Vamos aprender mais com esses salmos históricos para não ficar na ignorância, porque é extremamente importante conhecer a história do passado para entender a atualidade agora. Eu quero dar também uma boa noite para a Analice, que está assistindo com a gente aqui, o Joel, também dando um feliz sábado. Tem mais gente aí, quiser mandar o comentário também aí, fiquem à vontade também. A gente está lendo todos aqui, tá? Passando para a parte de quarta-feira aqui, pedi para a Monique ler para nós aqui alguns textos do Salmo 80. A gente vai ler, Monique, do versículo... Deixa eu ver aqui. Do 4 ao 8, por favor. Salmo 80, versículo 4 ao 8 nos diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com o pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Esse salmo aqui é uma súplica a Deus, né? Parece que Deus esqueceu do povo. Então, né? Sabe que não é que Deus esqueceu do povo, é porque o povo se esqueceu. A gente aprende aqui na lição que eles se esqueceram. Onde está voltado o seu coração? Né? O que você busca diariamente e alimenta, né? E aqui Deus, o povo de Deus é retratado como uma videira, né?
uma videira trazida com tanto amor lá do Egito, onde eles ficaram cativos, escravos, e foi plantada com todo cuidado e amor pelo agricultor, mas quando vê, essa videira foi achada ruim, né? A ponto de ser derrubada por Deus. Então aí o salmista pede socorro, misericórdia. Que bom, né, que a gente tem o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A gente pode pedir esse auxílio, e que bom. Se a gente, é isso que tem que ser feito, é se arrepender e confessar. Essa é a chave. Porque daí Deus, ele não se esquece da aliança que ele faz com o homem. Mas se você se arrepender e confessar o seu erro, teu erro vai estar esquecido para todo sempre, porque ele vai jogar nas profundezas do mar para nunca mais se lembrar. Então ele se esquece disso, mas a da aliança que ele faz conosco, não se esquece. E aí, Batista? Ô, irmão, aqui eu peguei aqui esse verso, o verso 3 aqui, vou comentar um pouquinho sobre o verso 3. Faze-nos voltar, na minha versão, faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então aqui a gente vê que a gente se afastar do Senhor não é muito difícil, né, irmão? Não é muito difícil. Porque o mundo quer nos convencer a todo momento das coisas do mundo, né? E um passo que você dá para o lado, para o caminho errado, você tem que dar um monte de passos para voltar para o caminho certo, porque exige arrependimento, exige renúncia de prazeres do mundo, né? Então, tudo isso é uma luta muito grande. Por isso que fala assim, faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos, né? Então, através de muita oração, muito estudo, né, muita dedicação, para a gente não se desviar, porque quem desvia do caminho sabe o trabalho que dá, né? A gente, quando está viajando, aqui nesse mundo mesmo, você dá uma errada numa estrada, o retorno é longo depois, né? O trabalho que dá para você acertar a rota novamente, né? Na vida cristã também não é diferente, né? Olha que bonito, né? Ele sabe que se a gente clamar, Deus vai operar. É isso. Poxa, cara, se você está se sentindo fraco, pede, busca, porque Ele vai lhe responder. Olha, eu falei assim para Deus, eu preciso crescer no Senhor. Eu tinha acabado de ler um livro, eu já não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais livro para ler. Aí o que Deus me fez? Mandou o Maurício para me chamar aqui para a escola sabatina. Aí eu tive que passar minhas horas só estudando. Porque isso é um processo. Então a gente pede, a gente clama e Deus, Ele opera, Ele faz. E aí você vai depois aceitar? Porque, como o irmão falou, é custoso voltar para os caminhos do Senhor, é custoso se alimentar, mas gera bons frutos. E é muito bonito ver o salmista recorrendo ao auxílio de Deus. Glória a Deus por isso, porque a gente também pode fazer isso. Amém, por isso. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Joel falou assim, Abraão falhou muitas vezes, como nós falhamos, mas Abraão jamais quis voltar para Ur dos Caldeus. Realmente. A Márcia dando feliz sábado, Hernandes também dando feliz sábado aqui, obrigado pela presença de vocês. O Joel colocou assim, Israel era a vinha do Senhor, que Ele cuidou com carinho. Às vezes Ele podava com tribulações, porém Israel deu uvas bravas. Hoje Jesus é a videira verdadeira e nós as varas. Verdade. O Flávio colocou assim também. Interessante que em vários momentos o povo de Israel, especialmente quando cativo, recorreu à lembrança da libertação que Deus os deu no passado para manter a esperança de uma nova libertação, como o caso de Daniel e seus amigos quando cativos em Babilônia. É verdade, irmão Flávio. Bem interessante também isso aí. A Juscelene está pedindo aqui, peço aos irmãos que orem por meu sobrinho que está cedo operando a perna, porque ele teve um acidente. Vamos estar orando aí. Então, pelo que eu entendi, amanhã cedo, né, vai estar orando, vai estar fazendo a operação, né? Vamos estar orando por ele, Deus sabe, né, as necessidades, e vai estar cuidando aí dos médicos também para ajudar nessa cirurgia. O Joel colocou assim, hoje como varas,
devemos permanecer na videira, que é Jesus, e daremos muitos frutos, frutos do Espírito Santo e almas ganhas para Jesus. A Marlene também está conosco aqui. A Márcia, ela pede oração pelas irmãs em Cristo que estão enfermas, a dona Lourdes, Neide, Kátia e todos os enfermos. Deus abençoe a todos, né? Vamos estar orando por ela também, viu, Márcia? A Joana também está conosco aqui. Obrigado pela presença de vocês aí, tá? Ajudem a gente aí curtindo e compartilhando a live também, para que mais pessoas possam estar ouvindo esse estudo da lição também, da Bíblia. Batista, tem aqui no livro de Números, no livro de Números, capítulo 6, uma bênção, que ela também é usada em Salmos. Números capítulo 6, do 22 ao 27. É um texto muito bonito, né, que eu vou pedir para o Batista ler, e para ver como é que ele se encaixa no Salmo que a gente está lendo agora aqui. Números capítulo 6, do 22 ao 27. Do 22 ao 27. Diz assim a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante e o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Então, irmão, aqui, até guardei um comentário aqui, que eu queria fazer muito esse comentário aqui, irmão, que diz assim, que eu tirei do Salmo aqui, desse trecho aqui, que diz assim, ó, né, que eu escrevi aqui: quando pensamos que Deus nos esqueceu, Ele está provando, ou seja, nos fortalecendo. Com esse fortalecimento somos abençoados, né? Que muitas vezes a gente está passando por uma prova aí, e se a gente não prestar atenção, não estiver ligado a Deus, a gente pensa que Deus está castigando a gente, pensa que Deus nos abandonou, nos esqueceu, mas não é não. Deus está dando aquela prova para a gente, para testar a nossa fidelidade, nosso caráter, né? Fortalecer a nossa fé. E através desse fortalecimento, a gente vai ser abençoado. Como vai ser abençoado? A gente vai ter esperança no que está por vir, vai saber como lidar no dia a dia com os problemas, né? Esse Salmo 80 que nós lemos aqui, o versículo 3, ele reflete nesse texto de Números. Por isso que tem uma semelhança entre eles. O versículo 3, ele fala sobre isso. Eles faz uma oração, olha: restaura-nos, ó Deus, faz-me resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Por isso esse livro de Números ele é vinculado ao livro de Salmos, no capítulo 80. Né? Então, essa bênção que Deus ele quer dar, Deus ele quer abençoar o povo. Todo momento Deus ele está querendo abençoar, né? Ensina como, né? Ensina, verdade, dá os caminhos certos. Dá os caminhos certos. Só que a gente quer pegar um atalho, né? Não, gente, vamos parar de cair do cavalo, vamos fazer o que é certo. Né? Interessante que essa palavra restaurar aqui, que eles falam, né, no livro de Salmos, olha de onde vem essa palavra, uma palavra hebraica, que significa retornar, e é usada repetidamente na Bíblia no contexto do chamado para que o povo que se afastou de Deus retorne a Ele. Está vendo aqui? Deus ele nunca se afastou do povo, nunca. É o povo que está afastado de Deus ali, e o povo faz uma oração para que Deus continue abençoando, para que eles possam retornar a Deus. Não é? Então a gente tem que pensar o seguinte, né? Muitas vezes a gente está afastado da igreja de Deus, a gente fala assim: eu encontrei Jesus de novo. Não é? Como se Jesus tivesse perdido, né? Jesus não está perdido, o que a gente está é a gente, né? A gente retornou para Jesus. Ele tem que falar assim: a gente retornou aos braços de Jesus, que é a forma correta da gente estar explicando nossa situação como pecador, não é? A Cleusa Pacheco também está assistindo com a gente aqui, a Estélia Monteiro também está conosco aqui, tá? Vamos passar para a última parte aqui da lição de hoje, e caminhando já para o final também. A parte de quinta-feira fala sobre a supremacia do Senhor na história. Monique, do Salmo 135, por favor, eu gostaria que você lesse para a gente do versículo 6 até o 12, por favor. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus
e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. O que a gente vê de interessante nesses textos aí? Primeiramente aqui, uma convocação do povo a louvar o Senhor por sua bondade e fidelidade, né? Que demonstra onde? Na sua criação. A gente vê nos primeiros textos aí. Então a gente vê várias etapas aqui. Depois a gente vê a história de salvação de Israel na época do Êxodo e a conquista da Terra Prometida. Esses 3 pontos andando junto aí, né, Batista? Então, aqui nesse salmo aqui, eu estudei um pouco o salmo do 15 ao 18, né, do salmo 135, eu tirei uma lição para mim, uma lição que tirei muito importante, que não devemos confiar em ídolos, né, essa parte que fala aqui, né. Realmente. Então, aqui fala da confiança em ídolos, né, que quem de nós já não teve um ídolo aí na nossa vida, né? Então, aqui claramente a palavra de Deus fala aí. E quais são os ídolos que não devemos confiar? Está lá, então, também nesse trecho, a gente pode ir também lá no mandamento da lei de Deus, que é o 2º mandamento, né? Acho que é o 2º mandamento, né, irmão? Não terá outros deuses diante de nós. Então, nós temos que falar o que a Bíblia nos pede, que nós não temos que agarrar em ídolos, né? Não é só ídolos também de escultura, também ídolos. Idolatra um presidente, um prefeito, e não é, né? Temos que somente confiar em Deus, né? Que o trecho que a irmã leu aí fala da confiança, nós temos que ter em Deus, que foi Deus que criou tudo, Ele que está no comando de tudo, então nós temos que confiar em Deus, Ele que é o Criador de tudo, né, irmão? E a gente vê esse texto também, Monique, a parte importante também aqui, que fala para nós aonde que iniciou a obra de Deus. Não foi lá em Israel, na libertação do povo, mas foi aonde? Na criação, né? A gente leu aqui sobre a criação e a supremacia de Deus, né? Deus é supremo, né? Na sua criação. E continua supremo. E supremacia é você fazer algo com a sua melhor capacidade. E sabemos também que Deus é perfeito, né? Então, tudo que Ele faz é perfeito. E a sua criação também foi perfeita. Apesar de muitos falarem que há maldade, tudo, mas isso é uma consequência de outras coisas, não da obra de Deus. Deus é perfeito, é livre, e a liberdade também se expande a toda a sua criação. Verdade, interessante saber isso aí. Deixa eu ler o comentário aqui do irmão Joel. Ele diz assim, Deus dará quantas oportunidades de restauração a nós que forem necessárias enquanto tivermos vida. O importante é que não sabemos o dia e nem a hora da nossa morte. Então, agora é o momento de salvação. Não é? A gente tem que entender isso aí também, né? A gente vai falar assim, dá tempo ainda de voltar para Deus. A gente não sabe o dia e a hora que a gente vai morrer, né? Morreu, acabou a oportunidade, não tem mais jeito. A Luciene também está conosco aqui. O João coloca assim, Deus é soberano. Em sua soberania, concedeu ao ser humano o poder da escolha, e a nós exercemos em todos os dias as nossas vidas. O Adailson também está conosco aqui. Monique, o pessoal de casa aqui agora, se você puder dar suas considerações finais, para a gente estar encerrando, sobre a lição, um resuminho aí que você achou mais importante para o pessoal de casa. Não duvides. Não duvide desse Deus. Não confie nas coisas do mundo. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já sofreu? É o amor que nos chama, é o amor que nos busca. Ninguém aqui é perfeito, estamos aqui estudando, tentando evoluir, crescer, e a gente foi conquistado porque Deus nos cativa, né? O amor não se impõe, o amor se conquista. Então Deus opera desse jeito. Ele vai tentando nos conquistar. Abre o seu coração para recebê-lo. Em nome de Jesus, abre seu coração para recebê-lo. Faça da oração do salmista a sua oração. Resplandeça, Senhor, diante da minha miséria. Resplandeça as suas misericórdias, a sua face sobre mim.
para que eu volte melhor do que eu já fui um dia. Ele é capaz de todas as coisas e Ele anseia por isso. Busque-o e você encontrará. Ponha Deus à prova nesse sentido. Não que nem o povo lá do deserto que ficava pedindo certas coisas para comer, relembrando do Egito, só as coisas do mundo. Mas volte para Deus. Vamos desagarrar desse mundo porque não vale a pena. Agora, seguir os passos de Deus dá bons frutos. E eu peço em nome de Jesus, o Espírito Santo venha operar em todos nós aqui. Amém. A Luciane fala de Belém do Pará, juntos aqui na missão para a honra e glória de Deus. Amém, irmã. Amém. Continue aí na missão firme e forte para abreviar a volta de Jesus, não é? O recado que eu quero deixar para vocês também aqui é um texto que está dizendo assim, ó. Os salmos indicam que nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e seus ensinos em nosso passado. Então, assim, quando a gente estuda a Bíblia, vendo tudo o que Deus fez, né, pelos seus fiéis, em toda a história da humanidade, e temos a confiança e crendo nesse poder e misericórdia de Deus, a gente não pode temer o futuro, nem o presente. Porque o mesmo Deus que libertou o povo, que ajudou, que corrigiu, que restaurou, é o Deus que está hoje esticando a mão, restaurando, tendo misericórdia, poder, para também restaurar e reconciliar o povo com Ele também. Então nós temos que estar diariamente meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para conhecer desse Deus que está aí de braços abertos, só esperando a oportunidade para a gente poder ouvir um pouquinho mais dele diariamente. Então eu quero deixar um recado para vocês, né, que você possa hoje entregar a sua vida a Deus. Não espere amanhã, não faça planos para daqui a um mês. É hoje, é agora. Comece a estudar a Bíblia, comece a colocar em oração a Deus para cuidar da sua vida, né? E amanhã eu quero convidar você a procurar uma igreja adventista às 9 da manhã, né, para estudar desse Deus maravilhoso, que Ele quer restaurar a sua vida, quer restaurar seu casamento, sua saúde, seus bens financeiros, tudo. Mas a gente tem que buscar Ele com confiança e sabedoria que Ele vai nos ajudar. Batista, também dá suas considerações finais para o pessoal de casa e fazer a última oração para a gente também, por favor. Ok. Minha consideração com o pessoal que nos assiste, que vai nos assistir posteriormente, é que é um verso também que fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Enquanto há tempo, né? Então que nós possamos estar estudando a Bíblia, porque é a Bíblia que nos revela o que foi, o que é e o que há de vir. Então vai chegar um tempo que nós não vai ter mais acesso à palavra de Deus, e nós temos que ter ela gravada em nossa mente, em nosso coração. Que o irmão possa, assim, com esse intuito, buscar enquanto é tempo, né? Procurar uma igreja, como o irmão Maurício já disse, e buscar um estudo bíblico para que possa crescer na palavra de Deus. Vamos orar por vocês. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa live que foi feita aqui, Senhor, para Ti, Senhor. Para engrandecer seu santo nome, para honrar o seu santo nome, Pai. Para que aqueles que vêm assistir, Senhor, possam interessar, Pai, possam sentir a vontade de ler a sua palavra, de viver a sua palavra, que o Espírito Santo possa ser derramado sobre eles, Senhor, para que nós possamos fazer a sua vontade e não a nossa, Senhor. Fica conosco, Senhor, e nos dê uma noite abençoada para todos nós, para que amanhã nós possamos também estar aqui louvando e agradecendo o seu santo nome. Tudo isso te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só dar um abraço aqui para o João Ramos, que está assistindo a gente aí. Obrigado pelo carinho aí, meu querido pastor, futuro pastor. Uma boa noite a todos, a vocês também aí. E até a próxima semana. Deus abençoe a todos vocês.